Eu agradeço a todos pela presença. Eu vou confessar para vocês que, mesmo que eu não tivesse vindo ninguém, eu daria só para Maria Carolina a palestra, porque realmente é uma coisa que eu acredito nisso. É algo que eu estou trabalhando, não é por curto prazo, esse trabalho que eu estou fazendo, olhando lá na frente. E eu acho assim, todos vocês que vieram é uma grande felicidade. Eu espero que não acabe aqui o nosso relacionamento, mas que a gente possa continuar conversando e desenvolvendo as ideias que eu vou mostrar. Antes de eu me apresentar, eu gostaria que cada um de vocês, como a gente tem pouca gente, eu gostaria de aproveitar para cada um de vocês falar um pouquinho sobre si, mas bem pouquinho, assim. Eu queria que vocês falassem só o nome de vocês e o que vocês gostariam de fazer daqui para frente. Mas assim, chutando livre, assim, o melhor possível, a coisa mais legal que você consegue imaginar hoje que você gostaria de fazer a partir de amanhã. Então, não se inibam, pode ser uma coisa bem maluca, assim, mas eu gostaria de escutar realmente. Então, se quiser começar, Gustavo. Bem, Gustavo Rosari, engenheiro da Poli, formado em 2009, engenheiro mecânica. Bem, se pudesse amanhã, eu queria fazer tudo que me brilha os olhos, sei lá, eu queria dirigir filmes, empreender, acho que é isso que eu teria vontade, assim, de cair de cabeça com tudo que me brilha os olhos. Muito bom. Bom, meu nome é Socano, eu sou civil secreticista, fiz mestrado aqui também, fiz economia e no início trabalhei como funcionário, não imaginava em termos de empreendedorismo, porque naquele tempo o bacana era você entrar numa grande empresa e aposentar numa grande empresa. E esse era mais sonho dos meus pais do que meu. E naquele tempo a gente, como oriental, eu escutava muito. Hoje é filho da puta do meu filho. E nem ele faz o que eu faço, e nem vai. Pelo menos está tentando fazer engenharia civil. Mas já passei por muita coisa, então eu acho que você tem que estar nessa. Eu estou muito mais para querer qualidade de vida, né? Se eu pudesse jogar golfe todo dia, eu ajudaria. E se eu pudesse ajudar outras pessoas, eu ajudaria. Porque eu já atingi uma situação privilegiada, né? Nessa estabilidade. E uma coisa que alegra, né? É coisa de Deus, né? Tudo que você recebe em dobro. Eu não acreditava também. Eu achava isso era bobagem. Mas eu estou colhendo tanto que eu estou acreditando que quanto mais eu dou felicidade, eu recebo em dobro. Né? Então, estou mais ajudando. Vou ajudar minha filha, ajudar a associação. Né? E esse voluntariado me traz alegria. Então, estou querendo ser feliz. Bom, eu sou Tatiana. Eu também sou formada em engenharia pela Poli, em engenharia elétrica, controle de automação, um ano antes do Gustavo, mas a gente trabalhou junto, né? Estamos juntos 2 vezes. Mas uma coisa que eu queria fazer daqui pra frente era viajar o mundo, né? Você sabe de você, lembra? Você sabe da China Tour? Vou pegar um cartão. Começa com a China, viu? Porque tem muita coisa para aprender. Tá vendo como eu ganho dinheiro? Você vê, tá recebendo em dobro já. E vou deixar ela feliz, porque ela vai apresentar minha gente. Sim, está. Mas essa é a melhor coisa para o empreendedor, é fazer uma coisa que você realmente acredita. Quando você vende uma coisa que você não acredita, a pessoa sabe, ela olha a sua linguagem corporal, ela sente sua voz, ela sabe que aquilo é suspeito, assim. Agora, quando você realmente acredita naquilo, você não precisa nem querer vender, as pessoas se aproximam de você para ver o que é tão maravilhoso que você está vendo ali. Eu acho que está certíssimo essa postura, mas desculpa interromper, vamos passar para a Elaine agora. Então, a Elaine gostou também bastante sua fala, eu gosto muito de passear também. Arranjar a oportunidade de passear, mas atualmente tem sido interessante viver o presente, fazer essa experiência de ser
soprada pelo que acontece, né, que nem é só palestra. Não, o cara já vem com a vou embora. Não tem ônus, só pode ter bônus, então isso encanta. Então, Essa é a minha experiência atual. Vale mais a viagem que o destino, né? Não, o destino que nem eu sou grande, a gente já está meio velho e a gente já chegou em vários lugares muito legal. Então agora eu estou mais ainda curtindo a viagem, porque né, as grandes coisas. A alquimia, eu já fiz. né? A alquimia. O negócio é alquimia e o quilate de vez em quando também. Que ótimo. Valeu. Meu nome é Moisés, sou velho engenheiro, formado em 55. Atuei em engenharia civil, fiz todo tipo de obras, até numa determinada data onde eu queria mais desafios e a engenharia civil não me propiciava isso. E entrei numa indústria, que aí o horizonte era totalmente diferente, porque era voltada para exportação. Era uma indústria de café que nada tinha a ver com minha formação acadêmica. Atuei durante muitos anos. Depois entrei, também fiz uma firma de suco de laranja. E agora estou tentando fazer uma outra indústria também. Nossa, apesar da minha idade, eu gosto desse tipo de desafio. Por que não faz? Aí justamente, por que não faz? Porque à medida que você vai tentando fazer, você verifica os grandes obstáculos que aparecem, que não tem nada a ver com formação acadêmica, nada disso, mas é um aprendizado. Quer dizer, nada vem fácil. É um aprendizado, constantemente há desafios, e eu não tenho receio dos desafios. Que ótimo. Aliás, gosto de desafios. É isso que eu queria dizer. Eu não posso fazer comentário sobre a palestra porque eu cheguei atrasado. Sem nenhum problema. Primeiro amigo começou aí, Essa é só uma introdução. warm-up. Mas essa indústria que ele está falando aí, que eu escrevi depois, por que não faz? Essa última, né? Essa última, ele me convidou um dia, eu estou querendo fazer um negócio aqui, você não quer começar a estudar isso comigo? Só que nós estamos estudando já fazem 3 anos. Bom, empreendedor a gente é. A gente acha que a natureza de algumas pessoas são de empreender. Eu não estou fazendo nada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando empreender alguma coisa, como disse a sua Câmara. Aí chega o meu primo e falou, eu estou ferrado aqui. Os meus filhos não querem seguir tocando a fábrica, ele é mais velho que eu. Eu tenho 82 anos. Ele é mais velho que eu. O que eu faço, Joaquim? Eu falei, não sei, vem me ajudar. Então eu estou ajudando ele lá, estou lá tentando empreender. O que eu vou fazer? Já que ele não quer tocar, estou fazendo um comprador para a fábrica, né? Porque seja empreendedor, acho que a gente é sempre empreendedor. Então eu gostaria, você falou que você gostaria, eu gostaria de vender a fábrica do meu primo lá essa semana. Perfeito, fica com Isso é muito boa. Vamos lá então. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gustavo Rocha Mas Dias. ela não vai falar? Eu quero ouvir ela. Não vou, desculpa. É que ela trabalha O Alex Você também. já quer mandar antes de casar? A chance de mandar é antes de casar, que depois. São vários pontos de vista. Mas então, eu sou Maria Carolina, eu sou recém-chegada a São Paulo, eu vim de São José dos Campos para estudar e para ficar noiva do Gustavo, né? E também para a gente tocar alguns projetos de empreendedorismo juntos, que a gente já vinha planejando, tanto dele quanto os meus. Eu trabalhava numa empresa de TI, como programadora, desenvolvedora, especialista em ACRs. Só que daí eu descobri que eu gostava de muitas outras coisas, inclusive design. O cartão é da minha autoria, foi eu que fiz o design do cartão dele. E o site e todas as coisas de design. E eu estou empreendendo nessa área de design. Também estou empreendendo um pouco em alguns cursos que eu quero dar, em termos de visual, style, assim, que também é uma área que eu gosto. E nas horas vagas eu sou assessora dele de palestras, empreendimentos, e eu acompanho ele,
super apoio em tudo que ele faz. Porque ele é muito capaz, muito inteligente, não puxando sardinha, mas que eu conheço ele há bastante tempo e a gente conversa muito e tenho certeza que ele vai ensinar algumas ideias bem legais. Né? Bom, então... Faltou... Ângelo, você quer falar um pouquinho? Alex, eu puxei para você, Ângelo. Não, me formei aqui na USP e estava até pensando naquilo que você falou um pouco antes de começar sobre as grandes mudanças daqui para frente. Ninguém sabe qual vai ser a próxima profissão do futuro, né? Então, tenho pensado mais nisso, nessa transição, né? E como utilizar isso, né? Utilizar esse fator surpresa, digamos, do mercado daqui para frente, né? Que ótimo, fico muito feliz que você foi interessado na palestra também. Sim. Muito feliz mesmo, de verdade. E então, posso começar? Então, assim, meu nome é Gustavo Rocha Dias, eu sou formado aqui na Poli, me formei em 2008 em Automação e Controle. E eu posso dizer assim, que eu vim, desde que eu me conheço por gente, até esse ano, sem nunca ter parado muito para pensar no que eu estava fazendo. Então, assim, eu nasci numa família de classe média, meus pais faziam festinha de aniversário todo ano, me diziam que eu era especial, me diziam que eu ia ter um futuro muito bom, que eu era inteligente. E aí foi passando um ano atrás do outro, eu estudava numa escola de ensino médio de bairro, eu era acima da média dos alunos da escola, mas nada assim, nunca fui o primeiro da classe. E aí surgiu a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para o ensino médio e, por sorte ou por destino, eu acabei indo para o Colégio Etapa. Aí eu fiz os 3 anos do colegial no Colégio Etapa, e lá assim, todo mundo lá tem na cabeça que tem que fazer faculdade pública. Ninguém tem outra visão lá dentro. Então, obviamente, eu quis fazer faculdade pública. Quando me perguntaram o que eu ia fazer no futuro, eu nunca sabia. Meu pai fala que eu falava assim, que eu queria ser inventor. Porque eu gostava de computador, gostava de coisas tecnológicas, não sei o quê. Mas tinha um tio meu que era lojista, que era muito rico. Então eu falava assim, eu queria ser inventor e lojista. Porque eu achava que inventor não ia dar dinheiro, né? E quando eu fui ter que decidir mesmo, um amigo meu falou que queria fazer mecatrônica. Eu pensei, mas o que é mecatrônica? Eu estava na 7ª série. Ele falou assim, não, é fazer robô. Eu falei, legal, robô é uma coisa legal de fazer. Então eu falei, quero isso também. E ficou aquilo na minha cabeça. No colegial, cheguei a cogitar fazer direito, porque todo mundo fala bem também. Mas acabei fazendo engenharia mesmo. Aí eu, direto com 17 anos, entrei aqui na Poli. Aí aquele pessoal entra na Poli assim, achando que a vida é perfeita. A partir do momento que você entrou aqui, você não vai ter nenhuma preocupação na sua vida mais. Primeiro você descobre que é mais fácil entrar do que sair, né? Porque é realmente bem puxado. Mas quando você sai, eu acho que é o maior choque. Porque tem até um amigo meu que brinca que a formatura é quando você deixa de ser o futuro do Brasil para virar um problema social. Vou usar isso. Pode usar, copyleft. Tá bom. Félix, isso, né? É Félix, exatamente. E então eu me formei bem naquela época que era o boom do óleo e gás, estava lá com o PER de Reneste, a Petrobras investindo milhões, o pré-sal ia revolucionar o Brasil. E aí eu entrei na Quentec, que era uma empresa que fazia projetos principalmente para óleo e gás. E a primeira coisa que eu... E assim, tinha vários prêmios de melhor empresa para trabalhar no Brasil, então eu não tinha nenhuma dúvida que eu estava no caminho certo. Para mim era muito óbvio. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu achei estranho é que não tinha ninguém para me ensinar. Eles me colocaram num projeto, eu tinha que aprender sozinho como é que fazia, ensinar os outros membros da equipe, fazer o projeto e depois vender o próximo. Aí no começo eu achei um pouco estranho isso, mas como eu me virava bem, sou bem autodidata, assim, consegui fazer, fui indo relativamente bem. Quando acabou esses projetos dessa parte que era de supervisório, me colocaram no projeto das refinarias, que afinal era o maior projeto que tinha na época. E aí quando eu comecei a ver aquele monte de desenho, assim, não tinha ninguém para me explicar o que eu estava fazendo ali, para falar para mim direito o que servia aquilo. Aí eu falei com o gerente, né? Eu falei assim, não estou entendendo qual que é o objetivo disso daqui. Aí ele falou para mim uma frase que hoje eu acho que é uma das técnicas mais terríveis que você pode usar com seus funcionários.
Mas é falar assim, o desafio é você achar o desafio. Então assim, se você coloca uma pessoa batendo a cabeça na parede e fala para ela que o desafio é encontrar o desafio, a pessoa vai ficar batendo a cabeça na parede para sempre e nunca vai olhar para o lado para ver as outras coisas que ela poderia estar fazendo. Mas eu fiquei lá, porque afinal era a melhor empresa para se trabalhar, eu estava numa trajetória ascendente, mas os investimentos em engenharia foram caindo, começou uma dança das cadeiras, de vez em quando um era mandado embora, de vez em quando o outro saía. Eu até que estava bem, porque eu tinha um desempenho bom lá, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais a falta de perspectiva e troquei para outra empresa. Aí essa outra empresa que eu entrei, e eu trabalhei um tempo, ela tem um projeto bem grandioso do submarino nuclear brasileiro que ela está tocando, só que também eu vi que faltava alguma coisa ali para conseguir fazer as coisas darem certo. Eu falei assim, eu não acho que vai vir de cima essa coisa de como fazer isso aqui dar certo. Então eu preferi começar a ver alternativas. Eu via muitos amigos meus que estavam infelizes no trabalho e eles não tinham nenhuma escapatória para aquilo, nenhuma alternativa. Eu comecei a procurar, então eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a conversar com as pessoas. E aí eu enxerguei que eu tinha muito a ganhar se eu arriscasse coisas novas. Com esse tempo, eu fui desenvolvendo uma visão que é o que eu quero apresentar para vocês hoje. Hoje aqui eu não vou apresentar nenhuma técnica, eu não vou apresentar uma fórmula mágica para vocês, mas eu vou apresentar um jeito que hoje eu percebo que enxergando desse jeito dá para ir muito longe. Por isso eu quero que vocês olhem o mundo um pouquinho desse jeito que eu vou dizer para vocês. O que eu fiz então foi que eu tirei meu contrato CLT, me pediram para continuar como consultor na empresa, então hoje eu estou trabalhando algumas horas por semana lá nas consultorias, nas partes que eles precisam de mim, mas enquanto isso eu estou tocando várias outras iniciativas. E eu quero mostrar por que eu tenho certeza que isso vai dar certo. Próximo slide eu que coloco. Então assim, uma coisa engraçada é porque a palavra empreendedorismo, ela soa como se fosse uma coisa muito recente, o que é uma grande ilusão, na verdade. Se você viajar um pouco no tempo, lembrar daquela aula de história, que eu não sei quem é de sair da Poli lembra, né? Quem não fez Poli se lembra ainda das aulas de história, mas... viajando um pouco, se você pensar, por exemplo, na Idade Média, a maior parte das pessoas eram empreendedores. Pouquíssimas pessoas tinham salário. Os que tinham salário geralmente iam ser os soldados, ou talvez as pessoas que trabalhavam na burocracia, que não eram muitas. Mas os artesãos, os agricultores, todos eles empreendiam. Por que eles empreendiam? Porque eles tinham que escolher o que eles faziam, eles tinham que assumir os riscos e eles tinham que fazer escolhas. Então eles estavam empreendendo, eles não tinham nenhuma garantia, eles não tinham nada fixo. Então o empreendedorismo na verdade não é novo, mas a humanidade ela está empreendendo desde o começo, desde quando ela surgiu. Então esse é o primeiro mito. Se vocês forem olhar um pouquinho a história da família de vocês, vocês vão ver que é muito mais fácil encontrar empreendedores entre os avós ou bisavós de vocês do que entre os pais e os avós. Porque antes, simplesmente, ter um emprego não era a primeira opção das pessoas. As pessoas, elas realmente elas percebiam que elas tinham que se virar para conseguir as coisas. Isso mudou na Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial, ela pela primeira vez começou a usar as tecnologias para aumentar a produção de uma maneira exponencial. Isso graças à engenharia. Mas as máquinas da época, elas tinham dois problemas principais. As primeiras é que elas eram muito caras. Para você montar uma máquina, você dependia de muitos recursos. Então imagina assim, hoje em dia, quem trabalha com obra sabe que o aço ele é bastante caro para você construir alguma coisa. Imagina antes de ter essas siderúrgicas gigantescas que a gente tem hoje, quanto que custava o aço para você fazer uma máquina.
Então, a máquina ela tinha um poder muito grande, mas ela era caríssima para você conseguir. E ao mesmo tempo, a máquina não fazia tudo. Ela fazia algumas partes do processo, mas outras partes ela não fazia. Então, os grandes investidores eles começaram a perceber que colocando pessoas para fazer as partes mais difíceis, eles conseguiam pagar para a pessoa mais do que ela ganhava sozinha, seja plantando, ou costurando com a mão, ou fazendo algum outro empreendimento que tinha na época. E ao mesmo tempo, o empreendedor conseguia fazer a máquina produzir muito mais, colocando pessoas para fazer aquele pedacinho difícil. Então a máquina fazia uma parte que era mais fácil da máquina fazer, e as pessoas faziam uma parte que era mais fácil de um ser humano fazer. Nesse momento, o ser humano ele parou de empreender para ser uma parte da máquina. Ele cumpria a função que a máquina não conseguia fazer sozinha. Isso era benéfico para as pessoas, senão as pessoas não aceitariam trabalhar nisso, elas continuariam plantando, mas era uma situação que simplesmente não era acessível, porque eram pouquíssimas pessoas que tinham como investir nessas máquinas. Se alguém quiser fazer algum comentário ou discordar de alguma coisa, sintam-se à vontade. É de 2 vias a palestra, mas espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Mas o que acontece? Chegou um ponto da Revolução Industrial que esse método de fábrica ele era tão poderoso, ele conseguia enriquecer tanto as pessoas. Se você pensar hoje, a pessoa normal hoje, ela tem muito mais roupas do que os reis tinham na época da Europa. Hoje em dia, se você mostrasse o closet de sapato de uma mulher média hoje para alguém que fosse da Renascença, a pessoa acharia absurdo. É um nível de prosperidade que a gente tem hoje que é gigantesco, graças às máquinas, que conseguiram multiplicar o trabalho das pessoas milhares de vezes. E esse modelo foi tão sedutor, ele pareceu tão poderoso, que tem aquela história, que quando você só tem um martelo, tudo parece um prego. Então, as pessoas resolveram replicar esse modelo para tudo. O que aconteceu é que você vê uma estrutura de um escritório antigo, mas os de hoje não são muito diferentes desses, que eles continuam seguindo uma lógica industrial. Então, você tem vários funcionários que tem um apito para entrar e um apito para sair. Eles entram lá, eles têm que cumprir um procedimento, eles saem no final do expediente e ganham um valor correspondente ao trabalho que eles fizeram determinado pelo mercado. Só que quem já trabalhou em escritório aqui, sabe que trabalhar no escritório é muito diferente de trabalhar numa fábrica. Não podem colocar você para analisar um documento técnico e achar que as suas 8 horas de trabalho vão ter um rendimento igual, constante, linear. Todo mundo que já fez isso sabe bem que não é desse jeito. O trabalho intelectual ele tem uma dinâmica muito diferente do trabalho braçal, no sentido de que ele depende muito da criatividade, ele depende muito da visão da pessoa. É muito fácil a pessoa que quer ficar muito tempo no escritório, ela fazer a coisa de uma maneira extremamente mecânica. Enquanto uma pessoa que tem uma visão um pouco além, ela consegue fazer uma macro, por exemplo, para resolver o problema. Ela programa o computador, a macro resolve rápido aquele problema. E ela resolveu de uma maneira muito mais rápida que se ela estivesse cansada, talvez ela não enxergasse que era possível de ser feito. Então, esse modelo antigo das fábricas, aplicado na produção de conhecimento, principalmente, ou na sociedade de informação, como a gente tem hoje, ele não se aplica tão bem. Então, já começaram a ter algumas mudanças nisso. Hoje, por exemplo, já se acha horário flexível, por exemplo, é uma coisa que todo lugar de São Paulo tem. É muito difícil uma empresa, mesmo que seja um call center, alguma coisa que você tem que atender um telefone ali, é muito comum você poder escolher a hora que você vai entrar e sair. O home office é uma coisa que já está ficando mais comum, mas até pouco tempo atrás era um tabu. Hoje em dia, a pessoa dificilmente ela entra numa empresa e vai passar a vida inteira naquela empresa, coisa que era diferente do que antes. Ela não é mais formatada para ser uma peça daquela empresa, mas ela meio que vai se tornando uma peça que serve em várias máquinas diferentes. Então esse modelo aos poucos ele está mudando. E como que a gente faz para
tirar o melhor dessa mudança. Porque se você esperar que as coisas forem continuar como elas eram antes, você certamente vai se frustrar. Porque você está tentando resolver um problema novo usando uma técnica antiga. E o grande problema é o fato da gente não estar preparado para aceitar essas mudanças. Porque as mudanças são inevitáveis. Tem uma máxima na ciência que é assim, se uma coisa é possível ser feita, ela vai ser feita. Não importa o quanto você tente evitar que ela aconteça. Sempre vai ter alguém que vai ter a curiosidade de abrir aquela caixa de Pandora e realizar aquilo que está lá. Então o que a gente tem que fazer é se preparar para a mudança que é inevitável. Só que, em compensação, a nossa educação não acompanha isso. A nossa educação está usando o mesmo modelo industrial que seduziu a humanidade nos séculos anteriores. Vamos dizer, por exemplo, fazendo uma analogia da escola com a fábrica. Você pega a sua matéria-prima quando ela tem 3 anos de idade. Você coloca ela numa sala e aplica um procedimento na sua matéria-prima. Depois de 1 ano nesse procedimento, você aplica um teste para ver se ela tem um padrão de qualidade mínimo e manda ela para outra fábrica. Então, a forma como a educação é encarada hoje é desse jeito. Você pega uma matéria que você tenta tornar homogênea, uma matéria que não é homogênea, porque as pessoas são muito diferentes entre si, elas têm habilidades muito diferentes, e você tenta aplicar um procedimento padrão em cima dela e tentar, no final, fazer um teste de qualidade e carimbar o certificado. E esse modelo, ele já está comprovadamente, ele já é comprovado hoje que ele não é eficiente, no sentido de que, assim, tem um conceito chamado pensamento divergente, não sei se vocês ouviram falar já, que fala, por exemplo, eu pergunto para vocês, quantos usos teria esse controle remoto? Aí tem alguns usos que são óbvios, tipo desligar a TV, trocar o canal, mas a pessoa pode falar assim, se eu precisar mexer uma panela, eu posso usar ele para mexer a panela sem queimar a minha mão. Eu posso derreter ele e usar o plástico para fazer uma escova de dente. Eu posso bater nele num ladrão quando ele vem me roubar, sei lá, tem milhares de usos. Só que quanto mais anos de educação a pessoa teve, menos usos ela consegue dar. Porque no processo de educação que a gente tem hoje, a gente passa a maior parte do tempo tentando adivinhar a senha do professor, ao invés de acompanhar o raciocínio do professor. Você não fica tentando entender por que o professor está falando daquilo. Você está tentando entender o que ele vai perguntar na prova, o que é completamente diferente. Porque as pessoas elas aprendem qual que é a senha certa, passam para a próxima fase, mas não fazem o menor sentido de por que aquilo foi, porque aquele procedimento foi feito. O papel de um educador, daqui para frente, cada vez mais, não vai ser de professar um conhecimento, que nem a palavra professor em português fala, né? A palavra em português é muito carregada, porque professor é alguém que professa. E aluno vem de sem luz. Então, quer dizer, é uma pessoa sem luz que, através de uma profecia, vai se iluminar com aquele conhecimento. É exatamente do iluminismo essa lógica. Só que hoje é o contrário. Muitas vezes a criança ela tem a criatividade que falta no professor. E o professor acaba estrangulando aquela criatividade porque ele fala que esse controle remoto só tem um uso. Sendo que a gente sabe que não é assim. Então esse processo, ele hoje está mais emburrecendo as pessoas do que capacitando elas. E é um processo extremamente longo. Você pensa, para vocês serem considerados com uma formação mínima para o padrão de hoje, vocês estudaram quantos anos? Praticamente 20 anos da vida de vocês, continuamente adivinhando senhas de pessoas que estão no mundo só de ensinar, geralmente. Elas nem estão convivendo no mundo competitivo que a gente tem fora da escola. Então, esse processo de educação, ele foi construído para transformar as pessoas em peças. Só que hoje, essas peças não estão conseguindo se encaixar. Eu acho pessoalmente muito triste uma pessoa que estudou 20 anos sair da escola, olhar para o mundo e falar assim, eu não consigo fazer nada produtivo. A pessoa passou 20 anos aprendendo e quando ela sai ela fala assim, eu não me encaixo em lugar nenhum. Porque você vê na Europa quantos jovens têm desempregados com um nível superior hoje, simplesmente porque eles passaram por um procedimento, eles foram transformados numa peça que não encaixa em máquina nenhuma que está sendo necessária. Então,
esse processo de educação, ele vai ter que ser transformado. Mas para ele ser transformado, é difícil que seja de cima para baixo. As pessoas têm que ter essa consciência antes para poder exigir isso dos educadores. Não vai ser por uma imposição que as pessoas vão conseguir mudar isso, mas só quando elas conseguirem enxergar o valor de ensinar de um jeito diferente. E qual que é esse jeito diferente? O professor, ele não tem mais que copiar o livro para o aluno copiar o livro do caderno que ele já tem na bolsa. Ou ele nem tem um livro mais, ele tem o Google com tudo já. Então, para que ele vai precisar copiar alguma coisa? O professor ele tem que ter um papel de motivar o aluno, de desenvolver a criatividade dele. Então, um dia, por exemplo, eu estava fazendo academia no meu prédio, um menininho veio conversar comigo lá do prédio, que eu nunca tinha conversado antes. Aí ele perguntou assim, o que você faz? Aí eu pensei assim, vou responder a coisa que eu acho que vai ser mais instigante para ele. Eu falei assim, eu programo computador. Aí ele falou assim, sabe fazer programa de computador? O olho dele brilhou assim quando eu falei isso. Aí eu disse, eu sei. Ele falou, e como que faz? Eu poderia ter respondido uma coisa desbroxante assim para ele, que nem, por exemplo, você vai saber daqui 20 anos só. Mas isso é contraproducente, eu vou estar ali desiludindo o menino. Então eu falei assim, o computador ele fala uma língua própria dele. E se você aprender essa língua, você consegue falar para ele fazer o que você quer. Aí o olho dele brilhou mais ainda. Ele falou assim, como que fala essa língua do computador? Aí eu falei assim, então, essa língua do computador ela tem que ser estudada aos poucos. Mas se você aprender inglês ajuda muito, porque muito dela tem a ver com inglês. Então, assim, o meu papel ali motivou ele para aprender inglês, por exemplo. Ele já conhece um motivo agora para aprender inglês. Ele não vai aprender inglês simplesmente porque o professor vai fazer um certificado no fim do ano e ele vai ser um repetente, estigmatizado, caso ele não passe naquela matéria que para ele não faz sentido nenhum, porque o professor não fala para o que serve. E às vezes, infelizmente, nem o professor sabe para que serve, porque ele gostaria de estar fazendo outra coisa. Então, assim, essa educação, ela hoje foca em transformar as pessoas em funcionários, ao invés de preparar a pessoa para se aventurar e concretizar os próprios projetos que ela vai ter no futuro. E nós estamos sofrendo um processo, não sei se vocês já escutaram, chamado de singularidade. Alguém já ouviu esse termo antes? Desculpa, eu vou ter que sair. Imagina, depois tem a gravação. Então esse processo de singularidade, ele funciona assim. Quantos anos tem o ser humano do jeito que a gente conhece? Alguém chuta? Alguém tem uma ideia mais ou menos? Quantos anos? Quantos anos faz que o ser humano tem cultura, por exemplo? Cultura? 10 mil. As pesquisas mais recentes mostram 50 mil anos. Foi 50 mil anos atrás que o ser humano começou a fazer estátuas, começou a cultuar deuses, começou a fazer cerimônias funerárias. Então, quer dizer, apesar do nosso DNA ser muito parecido com o DNA do ser humano de 1 milhão de anos atrás, faz só 50 mil anos que o ser humano resolveu fazer uma coisa maior do que estava fazendo, caçando e coletando as coisas. Então ele começou a tentar entender para onde iam as pessoas mortas, ele começou a tentar controlar poderes que estavam além da compreensão dele. Isso faz 50 mil anos, digamos que era aqui mais ou menos. E quantos anos tem a linguagem escrita? Que foi uma outra revolução que surgiu depois. A linguagem escrita tem mais ou menos 5 mil anos. Então, quer dizer, demorou 45 mil anos para o ser humano que aprendeu a fazer uma cerimônia funerária, aprender a escrever o nome do morto na lápide. Então, demorou 45 mil anos para esse processo acontecer. Então, num tempo relativamente grande, teve uma mudança pequena. Agora, sim, desses 5 mil anos que fizeram a escrita, quantos anos faz que inventaram a eletricidade? Que era uma coisa que jamais seria dominada se você não tivesse os símbolos para conseguir entender a dinâmica dela. Tem uns 200, 100 anos, talvez. Então, quer dizer, um tempo muito mais curto fez uma revolução maior ainda, porque a eletricidade mudou completamente o mundo que a gente vive. E ela dependia da escrita. Depois da eletricidade, quantos anos demorou para surgir o computador?
demorou 150 anos, não sei, alguma coisa desse tipo. Ou 50 anos, alguma coisa nesse intervalo. 60 anos. E aí o computador revolucionou tudo que a gente fazia. Hoje em dia, tudo que a gente faz tem um computador que mexeu naquilo antes, ou vai mexer naquilo depois, ou vai contabilizar aquilo, ou vai fazer aquilo para alguma coisa. Então, assim, o computador foi outra revolução que mudou toda a forma da gente viver. E depois do computador, quantos anos demorou para surgir a internet? A internet também revolucionou tudo que a gente conhece. Hoje em dia você encontra namorado pela internet, você compra pela internet, você acha emprego pela internet, você faz manifestação pela internet, é muito bom, lê notícia pela internet, vê filme pela internet. Não teve nenhum ponto da cultura humana que não fosse modificado pela internet. Então ele revolucionou completamente e demorou pouquíssimos anos. E depois que surgiu a internet, quanto tempo demorou para surgir a internet móvel? Que é a internet que você pode usar no celular agora. Foi um período curtíssimo de anos. Eu estava contando para o pessoal aqui antes de vocês chegarem que eu fiz iniciação científica aqui no LSI, na USP. Eu estava fazendo aquele projeto do laptop de $100. E naquela época, o laptop de $100 era óbvio para a gente. A gente pensava assim, é lógico que o laptop educacional vai ser o futuro. Porque a criança vai ter acesso à informação, vai conseguir aprender sozinha, vai saber programar, vai conseguir comunicar com as outras crianças. E aí a gente estava colocando maior energia naquilo para concretizar. Nessa época, o Bill Gates, ele mandou uma declaração falando que ele não acreditava no laptop de $100. Ele disse que o futuro da computação era o celular. A gente achou absurdo aquilo na época, porque o celular era um startup praticamente. O móvel melhor que tinha era um Palm que tinha Wi-Fi, que era caríssimo, assim. A gente pensou, não, nada a ver o que ele está falando, até parece que o celular vai fazer essas coisas. Só que pouquíssimo tempo depois surgiu o iPhone. E aí concretizou que o Bill Gates, mais por sorte do que por habilidade, eu acho, ele acabou prevendo. E realmente o celular se tornou, hoje em dia você vê, criança pequena mexe no celular sozinha para pegar o joguinho. A criança fica jogando, manda mensagem, ouve funk, fala com os... É uma menina que mora no prédio, ele gosta de funk, inclusive, a gente falou. Mas ele manda mensagem para os amigos dele. O celular, para a criança, é o principal computador que ela conhece. Porque é muito mais simples de mexer do que um laptop. E nem precisa mexer. Ok, Google. também tem essa opção, exatamente. Então, assim, essa revolução, eu que fazia engenharia elétrica, que estava super preocupado com isso, que estava olhando o tempo todo, eu não consegui prever, foi uma surpresa. Então, assim, e a gente está mais ou menos aqui. Então, quer dizer, daqui para frente vão ter cada vez mais revoluções, cada vez mais rápido, que a gente não consegue nem vislumbrar ainda. Então, todo mundo que está preparado para ser pecinha vai ter uma vida muito complicada, porque as máquinas estão mudando muito rápido. Vocês que foram engenheiros há mais tempo atrás, para fazer um desenho de engenharia, uma planta, um PNID, quantas pessoas precisavam para fazer um desenho? Eram dúzias de pessoas que tinham que ficar lá, e um passava lápis, outro passava um nanquim, o outro não sei o que, papel manteiga. Quando ia fazer a revisão, era dias para revisar aquele negócio. Hoje em dia o CAD, quanto que ele multiplicou o poder de cada profissional, e o cara que só passava nanquim não teve mais aquela pecinha que passava nanquim, virou o CAD, que imprime na plotter lá e sai muito mais rápido. Então, assim, quando o ser humano ele é instrumentalizado, ele vira só uma peça de uma máquina, ele sofre isso aqui de uma maneira terrível, porque as peças estão mudando o tempo todo das máquinas e eles ficam deslocados, eles não sabem mais qual é o lugar deles. Então, assim, o empreendedor, ele não sofre com isso, porque o empreendedor, ele não se enxerga como uma peça. Ele se enxerga como uma pessoa que tem o poder de organizar os recursos para construir uma coisa nova. Então, para ele, essas novidades são recursos novos que ele vai ter à disposição, para ele conseguir organizar e transformar as aspirações dele em realidade. Enquanto para quem foi instrumentalizado, isso aqui é um pesadelo. Só para ter uma noção aqui da singularidade, né? Por exemplo, a gente não consegue conceber ainda uma guerra feita com drones, que vai mudar completamente a forma de fazer as guerras. A gente não tem uma noção do que é isso, de entrar um monte de robozinhos voadores numa cidade, eliminar pessoas estratégicas e irem embora de volta para a base deles. Assim. Isso vai mudar completamente a forma que o ser humano existe. E os Estados Unidos já tem 8 satélites para comandar drones no espaço.
Então, quer dizer, tem pessoas que já estão enxergando isso, é a gente que não está. Mas é inevitável, isso vai acontecer. Agora, essas mudanças rápidas que vão transformando o mundo, elas agravam uma coisa chamada complexidade. O que é a complexidade? A gente costuma achar que o mundo é muito simples, mas por trás desse mundo simples tem um mundo muito complexo que a gente não enxerga. Então aqui eu tenho o exemplo da caneta Bic que vocês ganharam no kit de estudante de vocês. E essa caneta Bic, eu pergunto para vocês como engenheiros ou profissionais da tecnologia, se eu falasse para vocês sozinhos fazer uma caneta Bic do zero, quanto tempo vocês demorariam? Uma caneta que custa centavos para você comprar. Então, assim, imagina, o plástico dessa caneta são dois plásticos diferentes, que tiveram que ser feitos por processos diferentes. Que você teve que extrair o petróleo de debaixo do mar, passar numa fábrica super complicada, extrair o monômero, polimerizar o monômero, depois injetar esse plástico com outra máquina. Depois alguém teve que achar esse pigmento dessa tinta numa mina lá no interior da África. Alguém teve que minerar essa pontinha de metal aí, sei lá onde. Tudo isso teve que ser por pessoas diferentes que não se conhecem, que nem imaginavam para onde que ia esse negócio. Tudo isso teve que ir passando por trocas voluntárias na sociedade para chegar na pessoa que queria montar a caneta, ela colocar na máquina certa, montar a caneta e poder colocar na loja para você comprar por centavos. Então isso aqui tem um grau de complexidade que se a nossa mente conseguisse vislumbrar, a gente veria que é muito fantástico. Por trás de uma caneta dessas, tem séculos de conhecimento, tem um trabalho de milhares de pessoas. Só que a gente acha banal. Hoje em dia uma pessoa liga um celular, ela acha banal, ela não percebe a maravilha que o ser humano criou naquele celular, o trabalho de quantas pessoas, a pesquisa de quantas pessoas não foi usado para construir aquilo. E essa complexidade ela cresce cada vez mais. Aqui a gente está falando de uma caneta Bic, mas e se você pegar a complexidade de um acelerador de partículas? Então imagina quanto que não é o trabalho acumulado das pessoas para conseguir concretizar uma coisa dessas. É uma complexidade tão grande que nenhuma mente sozinha consegue conceber isso sozinha. Ela não consegue nem vislumbrar, nem enxergar, nem planejar. Você precisa de uma série de pessoas que têm visões amplas e complementares para conseguir realizar um projeto desse porte. E isso daqui vai abrir a porta para coisas mais complexas ainda, porque através da tecnologia descoberta nesse acelerador, a gente vai conseguir entender as relações das partículas subatômicas e vai conseguir construir nanomáquinas que vão conseguir construir outras máquinas mais complexas e é uma coisa que se estende para o infinito. Então, por isso que chama singularidade, porque na singularidade existe um ponto ômega onde as mudanças são tão rápidas que elas são impossíveis de compreender. São mudanças que fogem totalmente da forma da gente acompanhar. E a gente está se aproximando cada vez mais desse ponto. Então, cada vez mais, as pessoas têm habilidades únicas. Se eu perguntar para cada um de vocês hoje, mesmo uma pessoa que faça a mesma turma da faculdade, cada pessoa vai ter habilidades muito únicas. Então, eu digo, por exemplo, o Gustavo ele comentou que ele gosta muito de vinhos. Então, assim, ele é uma pessoa que ao mesmo tempo conhece de vinhos, que é uma coisa extremamente sutil da percepção do paladar, de você entender sabores, de você entender como que você associa aqueles sabores a emoções. E ao mesmo tempo, ele sabe transporte de cargas. Essas duas coisas, elas podem parecer muito diferentes hoje, mas conforme as coisas forem se tornando mais complexas, vai tendo uma intersecção entre essas duas coisas. As duas habilidades se tornam complementares. E como hoje a gente tem cada vez mais habilidades, nenhum ser humano tem todas ao mesmo tempo. Por isso que o ser humano que desenvolve essas habilidades que são únicas, ele tem duas grandes vantagens. Ele enxerga coisas que ninguém mais enxerga, e ele tem a capacidade de comunicar isso para algumas outras pessoas. Então, é como se essas pessoas elas fossem ao mesmo tempo professores
porque elas enxergam uma coisa que elas conseguem tentar fazer a outra enxergar, e ao mesmo tempo elas são tradutores, porque eu nunca vou conseguir explicar para vocês tudo que eu enxergo com a minha linguagem, porque a minha linguagem só eu entendo. Então eu preciso saber um pouquinho da linguagem de vocês para vocês conseguirem enxergar o que eu enxergo. Então cada pessoa com suas habilidades únicas, que vão sendo desenvolvidas pelo próprio amor que a pessoa tem às coisas que ela gosta, vai transformando ela em um professor e um tradutor único das coisas que ela é apaixonada. Então, esse slide aqui ilustra o que eu estava falando antes. Mas no sentido de que, assim, hoje em dia a gente sofre um problema um pouco de Torre de Babel. Porque aqui na própria USP, se você andar, você vai ver assim, tem um professor que estuda programação e ele estuda um fenômeno da lógica de como que o computador entende uma ideia. Só que ele tem uma linguagem própria para explicar aquilo. Enquanto tem um cara na filosofia, na FEFELET, que ele também estuda cognição. Ele também estuda como é que o ser humano compreende as ideias. Só que ele tem uma linguagem completamente diferente para estudar aquilo. Quando os dois se encontram, eles brigam. Porque ele fala assim, não, ideia não é isso. Ideia é uma coisa transcendente, que está no mundo platônico. É uma coisa que é impossível de explicar. E aí o professor de computador fala, não, as ideias elas são assintoticamente parametrizáveis. Então, apesar de você nunca conseguir uma parametrização perfeita, você tem uma parametrização crescente, e os dois estão falando linguagens completamente diferentes. Eles podem estar falando a mesma coisa sem perceber. Então vão ter que surgir pessoas que entendem as duas línguas para fazer um intercâmbio entre os dois e conseguir aproveitar as visões complementares que cada um tem. Esse movimento é o movimento principal para conseguir lidar num mundo cada vez mais complexo. Então, assim, o nosso próprio corpo, poeticamente, ele faz uma coisa parecida. Todas as células embrionárias, elas são muito parecidas, as primeiras células do corpo. Mas com o tempo, elas vão indo para lugares, elas vão ficando diferentes. Mas todas elas são importantes umas para as outras. Sem a célula do seu fígado, a célula do seu coração não ia funcionar. Elas fazem trabalhos diferentes, mas são trabalhos complementares. Aí você vai falar assim, isso daqui é aquela instrumentalização que a gente estava falando antes. Que você faz a célula ficar de um jeito específico para funcionar no organismo. Realmente tem um pouco a ver, mas o que eu quero dizer não é isso. Porque além dessas células aqui, a gente tem a célula tronco. A célula tronco, ela é uma célula que tem a capacidade de perceber o lugar que ela é mais necessária e complementar o ponto que ela é mais necessário. E eu quero mostrar para vocês é que o empreendedor, ele é essa célula tronco. Ele é a pessoa que ele vai entrar na sociedade, ele vai perceber o que está faltando e ele vai usar os recursos dele para suprir aquela necessidade que está faltando. E por isso que ele vai ser indispensável nesse mundo complexo. O empreendedor, ele tem a capacidade de ver o que faz falta para ele, que ele acharia muito bom que tivesse. Ele tem a capacidade de transmitir essa visão para os outros. Então ele consegue magnetizar ou apaixonar as pessoas por aquela ideia que ele vê que seria boa. Com isso ele consegue atrair os recursos para realizar aquilo. E ele constrói uma estrutura nova que não tinha antes e que faz todo o sistema operar de maneira mais saudável. Então, no meu ponto de vista, o empreendedor ele tem exatamente esse papel da célula-tronco dentro da economia. Então, essa era a visão que eu queria que vocês enxergassem. E por isso, que quem ficar esperando numa empresa que ele tenha uma função inovadora, ele vai esperar sentado, porque o cara, para ensinar para ele, vai ter que ter percebido antes, vai ter que ter gerado o movimento antes, vai ter que concretizar aquilo antes, vai ter que ter feito uma receita de bolo, e só depois da hora que tem a receitinha de bolo, que os funcionários das empresas vão receber aquela receita. Então, quando eu falei para vocês que eu queria fazer robôs, eu vi que no Brasil não existe nenhum tipo de robô interessante para você trabalhar nas empresas. E se eu quisesse fazer esses robôs mesmo, eu teria que mostrar para as pessoas a utilidade deles, eu teria que reunir os recursos para construir isso, e eu teria que fazer papel nesse processo de realização.
Tem uma história muito boa de um imigrante que foi para os Estados Unidos, na época da independência dos Estados Unidos, né? Que ele disse assim, que falavam para ele que nos Estados Unidos as ruas eram pavimentadas de ouro. Quando ele chegou lá, ele viu que as ruas não estavam pavimentadas e que queriam que ele pavimentasse. Então, o empreendedor é um pouco isso. A pessoa tem um sonho ali e ela vê que aquele sonho não está concretizado ainda, mas ela tem que perceber uma hora que ela que vai ter que ser responsável por concretizar aquilo. Ela não pode só ficar esperando que alguém vá fazer. E quando a pessoa tem essa visão, é uma questão de tempo para ela conseguir atrair os recursos para concretizar aquilo. Porque se aquela visão realmente é preciosa para ela, outras pessoas vão enxergar o valor daquilo e vão colaborar para que aquilo se concretize. Então eu queria saber os comentários de vocês, o que vocês... Tudo que você falou aí, a gente está vendo aí. Eu gosto muito de mexer no Photoshop, né? Comecei com aqueles primeiros Photoshop, sempre estão o nome dos caras lá, né? Nomes que a gente não conhece, indianos, sempre tem um monte de nomes. Aí veio o Photoshop número 3, já os nomes eram diferentes. Certo? O Photoshop número cada vez. Então, é isso aqui, a quantidade de conhecimento que qualquer coisa tem é incrível. Quer dizer, a BIC aqui foi uns 200 anos aí para ser feita. Porque o cara que teve essa ideia aqui, estava no ar a ideia, mas de repente ele teve um estalo e fez a BIC. É incrível, mas é verdade. Exatamente. Ele não fez sozinho, porque teve alguém que fez o plástico antes, alguém que fez a liga do metal antes. Centenas e centenas de pessoas que trabalharam nisso especificamente para fazer outras coisas. Exatamente. Bacana, eu gostei. Você parece mesmo que tem... eu ser jovem e você ser velho. Porque as suas ideias deviam ter sido explicadas para mim há 60 anos atrás. Mas eu falo para vocês que uma da grande motivação minha de explicar isso para vocês e para o YouTube aqui é que eu gostaria muito de ter visto isso antes. Então eu comunico isso com alegria, porque eu falo assim, por que ninguém nunca me explicou isso? Então eu percebo que eu sou uma pessoa que tem que construir a rua e estou aqui explicando. Tomara que tenha outras que venham explicar depois também. Uma coisa que tem interessante, que eu não falei na palestra, mas estudando essas ferramentas para o empreendedorismo, né, a gente percebe que o empreendedor atual ele é um pouco mesquinho ainda, porque ele tem uma ideia e ele tem muito medo que roubem a ideia dele. Então ele pega a ideia dele, esconde bem escondidinho e morre. E morre com a ideia na mão. Porque você não concretiza nada sozinho. A gente tem uma ilusão muito grande de que a gente consegue se virar sozinho, mas é ilusão. A pessoa chega e fala assim, eu não dependo de ninguém porque eu ganho meu dinheiro. Isso é uma ilusão tremenda, porque a pessoa ganha o dinheiro, mas não é ela que planta a comida, não é ela que faz a roupa, não é ela que monta a privada que ela usa. Então, assim, ela depende de um monte de gente. Ela tem a ilusão de não depender porque tem um processo econômico que ela consegue convencer as pessoas de fazer para ela as coisas. Mas ela está dependendo. Existe uma troca o tempo todo. Então, assim, para você concretizar uma ideia, é muito o contrário. Ao invés de você esconder a ideia, você tem que falar o mais alto possível para ver se as pessoas que têm a mesma ideia que você chegam perto. Porque você, junto com as outras pessoas, que vai conseguir concretizar. E se for uma ideia tão fácil de roubar que qualquer um consegue fazer sem você, não era uma ideia muito boa, sinceramente. A pessoa está querendo um bilhete de loteria, não está querendo fazer um empreendimento. As pessoas têm muito a ilusão da patente que vai deixar ela milionária. Assim. A pessoa vai ter uma ideia genial, vai fazer uma patente e de repente ela vai ficar milionária por causa daquela patente. Isso não existe mais. Hoje em dia a patente de pessoa física é uma coisa raríssima, raríssima. Wright é um exemplo bem... Exatamente. Mas assim, as pessoas estão usando modelos antigos para um momento que já não funciona mais. Hoje, tem comunidades na internet que tem pesquisas que estão muito mais avançadas do que doutores universitários. Porque o doutor faz lá escondidinho, no cantinho dele, devagarinho, enquanto o pessoal está fazendo vários brainstorms pelo mundo inteiro, está trocando aquelas ideias, fazendo seminários, eles vão construindo uma linguagem comum e avançando muito mais rápido do que aquele professor que está sozinho. Então, a gente já vê que em muitas áreas de tecnologia, as pessoas interessadas já ultrapassaram a academia.
É que nem você vê que, por exemplo, o Twitter, Facebook, eles não foram feitos por acadêmicos, eles foram feitos por pessoas entusiastas. Não, acabou essa fase, não tem mais nada feito acadêmico. Não tem, porque a criatividade e a oportunidade das coisas não é mais científico, né? Não é mais trabalho só. Então, bacana, aprendi muita coisa, faz reflexão, né? Tanta coisa que está aí, são coisas que estão, mas que não estavam ordenadas. Para mim me ajudou, vou usar algumas coisas nessa atividade. Mas uma coisa que precisa só tomar cuidado aí. Eu falo isso para pessoas que vivem o empreendedorismo. Na vida real, certo? O empreendedorismo, eu acho que tem muito mais lado comportamental de você, independente de você estar dentro do escritório, né? Tá lá. Eu tenho uma faxineira que é empreendedora, né? E eu executo. Ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela sabe limpar, sabe fazer comida. E eu dou os problemas, monitoro e deixo ela do que, eu não vou fazer comida, não vou limpar o banheiro, não vou fazer nada. Mas jogo, e ela, na vidinha dela, na limitação dela, ela consegue otimizar o dinheiro, otimizar o tempo, certo? Que, lamentavelmente, esse espírito não dá para ela montar o negócio, não dá. E se fosse montar, ela ia quebrar também. Mas dentro da empresa, ela está me conseguindo, o departamento dela para fazer, ela está me dando resultado para mim. Então, o que eu falo para os funcionários, é um pouco, né? É o resultado. Né? Não me interessa a cor do gato. Me interessa que caça o gato. Né? É a história do chinês lá. E tem quando as pessoas têm esse lado de empreendedor, ele não precisa ter a empresa dele. Hoje, as grandes empresas também procuram. É claro que tem muitas empresas que querem burocrata, que quer botar número de pessoas, que quer ter 1000 pessoas para poder cobrar esse 1000 pessoas lá. Não interessa, mas tem a pessoa. Mas essas empresas vão morrer. Vão morrer, com certeza. E se você estiver nesse meio, nós, politécnicos, estamos fora, né? Então, esse daqui é bom fazer para os politécnicos, porque os empreendedores, no topo da pirâmide, qualquer coisa na sociedade, são poucos. Mesmo no passado, certo? Naquele tempo, fala da China, né? Os empreendedores mesmo, certo? E tinha. Mas hoje na China tem 1,5 milhão, ainda bem que não tem. Se for todo mundo empreendedor, quebra o país. Né? Não precisa ter empreendedor, não sei, a ilha Aldous Huxley, né, que você divide. Né? O mundo precisa tudo. É claro que nós aqui na Poli, nossa obrigação é criar empreendedor, porra. Né? Não é para ser peão, não é para ser peão, não precisa vir aqui. Precisa sofrer aqui, né? Só queria acrescentar na sua ideia, eu entendi muito bem, eu acho que faz muito sentido, só queria fazer um adendo. No sentido de que, assim, o empreendedor e o funcionário, eles não são coisas opostas. O empreendedor, ele é muito mais uma postura do que uma função. Exatamente. Então, assim, eu vi o exemplo de um colega meu, por exemplo, que ele falou assim, ele tem uma empregada doméstica diarista, que ela está há 14 anos na profissão. E como ela trabalha muito bem, ela é muito requisitada. Então ela tem uma fila de espera muito grande de pessoas que querem que ela trabalhe na casa delas. Com isso, conhecendo muita gente, trabalhando em muitas casas, sendo muito respeitada, ela fez muitos contatos. Então, ela é uma pessoa de confiança de muita gente, e as pessoas vão perguntar para ela assim, eu preciso de um pintor, quem que eu posso chamar? Aí ela fala assim, eu conheço fulano que é de confiança, que pode fazer essa pintura para você. Então, ela fala para o fulano paga uma comissãozinha para ela e vai fazer a pintura. Com o tempo, ela foi fazendo uma rede tão grande de contatos de pessoas que precisavam das coisas, e pessoas que podiam fazer aquelas coisas, e que ela confiava, que ela colocava o nome dela em jogo para recomendar aquelas pessoas, que ela começou a ganhar muito mais dinheiro assim do que fazendo a faxina. Mas ela continuou fazendo a faxina porque ela conhecia mais pessoas fazendo e ela gostava. Aí ela percebeu que as pessoas se livravam muito dos móveis, era muito comum as pessoas trocarem de móveis, e ninguém tinha o que fazer com o móvel velho. Aí ela pegou um armazenzinho, começou a comprar os móveis velhos das patroas e revender para outras pessoas que estavam querendo. E ela começou também a ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, assim, em nenhum momento ela deixou de fazer o trabalho de diarista. Mas, ao mesmo tempo, então, assim, ela tinha uma função instrumental, mas, ao mesmo tempo, ela estava vendo outras possibilidades de que ela podia ser útil também. Então, assim,
O empreendedor, ele também tem uma função instrumental durante a vida dele. Mesmo o sócio da empresa, ele está tocando coisas instrumentais. Ele vai entrevistar um funcionário, ele vai fazer uma venda, ele vai configurar um computador de vez em quando, ele vai ler o manual de uma máquina. O sócio que não coloca a mão na massa é muito difícil dar certo, porque é o olho do dono que engorda o boi. Agora, sim, eu não estou dizendo que a função instrumental vai ser abandonada, mas de que as pessoas não precisam se preparar para ser instrumentais. Elas vão encontrar, tendo uma visão mais ampla, a oportunidade instrumental, ela vai perceber qual delas que é melhor, não precisa ter uma só. A pessoa pode ter várias, que nem essa faxineira, ela percebeu que ela podia tanto ser uma comerciante de imóveis quanto uma faxineira. E é ótimo que ela saiba fazer os dois. Ela não precisa fazer um só. Ela pode ver qual que é mais necessário naquele momento para ela fazer. Então, é esse pensamento que é mais valioso. Não é que as pessoas vão deixar de ser instrumentais, que ninguém mais vai atender você no McDonald's, que ninguém mais vai dirigir seu ônibus, não quer dizer isso. Se bem que o ônibus ele vai se dirigir sozinho no futuro, mas as pessoas elas vão continuar trabalhando juntas, mas a visão vai ser diferente. A pessoa não vai trabalhar junto com você porque ela precisa de um salário no fim do mês. Ela vai trabalhar com você porque ela acredita na sua ideia e porque ela sente que ela está se aprimorando fazendo aquilo também. Que ela está mais perto das aspirações dela, estando junto com você. Então hoje, por exemplo, é muito melhor você contratar um funcionário falando assim, olha, talvez você não trabalhe comigo até o resto da vida, mas no tempo que você trabalhar comigo, eu vou ensinar para você isso, isso, isso e isso. O funcionário ele vai trabalhar muito mais apaixonado com você do que se ele está recebendo dinheiro só para pagar as dívidas dele. Porque o cara que está fazendo para pagar as dívidas, ele é uma pessoa que está angustiada, ele não vai conseguir pensar além do que você pediu o mínimo para ele. Então, a forma de relação das pessoas, profissional não vai sumir, mas ela vai se transformar. Hoje tem pesquisas da Exame lá que mostram que o maior fator de motivação das pessoas para trabalharem nas empresas já é o aprendizado que elas vão ter. Não é, a pessoa prefere ganhar um salário menor, ela prefere, às vezes, ter um ambiente de trabalho um pouco pior, desde que ela tenha uma perspectiva de desenvolver uma habilidade que ela acredita que vai ser útil para ela mais para frente. Então, dessa maneira, essa relação ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser um pouco diferente. Quando a gente fala em empreender, você tem exemplos de pessoas que têm a sua atividade específica, mas que são empreendedoras ao mesmo tempo. Né? E eu achei evidente que, com o passar do tempo, vai ter cada vez mais espaço para essas pessoas dentro das organizações. Mas também tem a questão de quem engorda o boi é o olho do dono. Né? E aí você acaba tendo muitas vezes tem que ser disruptivo. Né? A gente fala que você tem que. A pessoa tem que. Não dá para levar as duas coisas ao mesmo tempo, tem que ter alguma mudança drástica do comportamento, ou da onde ela está alocando o esforço dela e tudo mais. Esse, no meu caso, por exemplo, acho que é a maior dificuldade. Assim, quando e como arcar com essas consequências. Né? E aí você até falou para mim no começo antes da palestra, que você tem que acreditar que se você não consegue largar tudo para vender teu sonho, como você vai esperar que as pessoas comprem o teu sonho, comprem essas coisas? Você disse que está trabalhando como consultor e agora tem mais tempo para se dedicar para o seu empreendimento. Como que você vê isso nas pessoas, como que você trabalhou isso e como você poderia ajudar as pessoas a ter essa opção, essa mudança drástica de comportamento? Uma excelente pergunta. Tem várias partes, eu vou tentar explicar por partes. Assim. Mas a primeira coisa é que, assim, geralmente, a pessoa... Qual que é o melhor sinal de que a pessoa tem que fazer uma ruptura para empreender? Porque, assim, você pode fazer pequenos empreendimentos enquanto você tem uma atividade principal, que nem a diarista que vende imóveis. Então, assim, ela não vai ser a maior vendedora de imóveis usados do Brasil, mas ela vai ter uma renda extra que não garante para ela, que é interessante. Que nem muitas vezes acontece, engenheiros que mexem com a bolsa, que
você vê assim, pessoas que têm atividades secundárias, às vezes a pessoa toca música numa banda, tem algumas coisinhas assim. E é bom você ir cultivando essas habilidades aos poucos, não é uma coisa... Conserta celular, que é um amigo nosso, né? É bom você ter essas habilidades. O momento da ruptura, o único sinal seguro que você tem, que é o momento dele acontecer, é o momento que você não aguenta mais. É o momento que você não faz por opção, mas por falta de opção. Você fala assim, olha, se eu não fizer isso agora, eu não vou me perdoar. Então esse é o melhor sinal que tem. Até chegar nesse ponto, é bom que você vá se preparando, que você vá se armando para isso. Então tem várias coisas que você pode se preparar antes. Uma forma é conhecer pessoas, contar a sua ideia para outras pessoas e ir ajudando a desenvolver. Outra forma que tem é você estudando ferramentas que vão te ajudar a fazer aquilo. Então, por exemplo, se você quer abrir uma loja, é bom você conseguir praticar como que negocia com o fornecedor, como que eu controlo o capital, como que eu faço marketing, como é que eu convenço as pessoas a comprarem meu produto. Quanto mais você conseguir se armar para fazer isso antes, você vai aumentar a sua confiança, que vai ajudar esse ponto de ruptura a chegar mais rápido, e ao mesmo tempo você vai estar mais preparado para o momento que acontecer, porque se você é uma pessoa precavida, que está juntando um certo capital, tanto financeiro, quanto um capital de relacionamento, quanto um capital intelectual, para você tocar seu empreendimento depois, cada dia que você passa está um pouco mais fácil do que ontem de fazer. E vai chegar uma hora que, assim, como o mundo muda muito rápido hoje, o barco que você está vai afundar. Não se preocupa, ele vai afundar, entendeu? Fica tranquilo que uma hora afunda. E aí na hora que ele afundar, você já vai ter um aviãozinho do lado para você poder decolar. Então eu acredito que é mais ou menos por aí. Só que complementando o que você... Desculpa. Imagina, você não tem problema. Eu tenho que ganhar dinheiro. Ela me ligou essa hora, vou fazer o quê, né? Mas uma coisa que eu estava falando é que assim, a função instrumental ela não deixa de acontecer. Não sei que parte que você parou exatamente, mas eu estava contando da moça que fazia faxina, mas ela também indicava pessoas, então ela era do RH, e ela vendia móveis usados, ela era comercial também. Então assim, essas três habilidades elas tinham uma sinergia, porque cada uma que ela fazia ajudava as outras. E ao mesmo tempo ela tinha função instrumental, ao mesmo tempo que ela empreendia. Mesmo o sócio, ele não deixa de ter uma função instrumental. O sócio ele tem que fazer entrevista, ele tem que negociar com o fornecedor, ele tem que estudar o assunto. Então, ele tem várias funções instrumentais que ele tem que fazer, ele não perde essas funções. Mas o mais importante de tudo isso é que ela tem essa visão, né, de transformar e também o desafio de querer crescer. Sim. Porque a grande maioria das pessoas se incomoda. Mesmo nós, engenheiros, eu tenho colegas brilhantíssimos se acomodados. Então, quer dizer, não tem comportamento. Sim. Mas ele está feliz assim, está ótimo, bom, né? É uma felicidade em duas etapas, porque assim, ele está feliz hoje, mas o dia que o barco afundar, pode ser que ele passe um pouco mais de sufoco do que quem aprendeu a nadar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava comentando também, que hoje mesmo o funcionário, ele valoriza muito mais o aprendizado que ele vai ter no trabalho do que o salário. Então as pessoas aceitam trabalhar por um salário menor se ela tiver uma perspectiva de conviver com pessoas ricas em cultura, né? Não ricas em dinheiro, mas assim, ela tem uma bagagem cultural rica no trabalho dela, ela aprender habilidades novas, as pessoas valorizam isso mais que salário já hoje, porque ela não se enxerga naquela empresa para sempre. Mas ela sabe que a habilidade que ela desenvolve ali vai ajudar ela a realizar as aspirações próprias. Então, ela está ao mesmo tempo tendo um funcionário, mas com um olhinho de empreendedor ali, de mais para frente ele pegar aquilo que ele está aprendendo e usar numa coisa que é o sonho dele, e não o sonho do outro. Ou então, às vezes, se você tem um sonho muito forte, você vai encontrar várias pessoas que vão querer trabalhar com você, mesmo ganhando pouco, porque elas também têm aspiração muito forte de concretizar aquilo. Então elas vão trabalhar muito mais apaixonadas por aquilo do que uma pessoa que está fazendo só pelo dinheiro. Então, o que falta hoje nos empreendedores que recrutam é que eles tentam recrutar muito pela maneira econômica, mas vale muito mais a pena você recrutar a pessoa pela paixão dela do que por uma relação econômica que é frágil, porque a pessoa pode precisar de mais dinheiro amanhã, surgir um cara que dá mais, pode acontecer um monte de coisa. Se a pessoa não acreditar no trabalho que ela está realizando, vai ser muito difícil ela acompanhar o empreendedor num tempo mais longo. Especialmente as pessoas excepcionais.
eu quero levar para um lado subjetivo, porque você falou bem de coisas instrumentais e práticas, né, de acontecer, mas essa singularidade eu acho que ela está muito ligada também com esses conhecimentos subjetivos do ser humano. É que de um jeito mais simples a gente sabe que tem muita criatividade hoje em dia, muita coisa que foi inventada porque o Flash Gordon, né, o cara que desenhou o foguete, inspirou, e o Isaac Asimov, que eu adoro também, é um cara assim, super cheio dessas ideias futuristas e que tem lá nos livros dele, tem soluções de coisas que a gente está vendo agora acontecendo. Então isso tem essa fonte de inspiração, de encontro de soluções também, que eu acho que a hora que todos esses conhecimentos do ser humano convergirem, né, notadamente a arte, o cara tem uma inspiração de fazer um negócio e de repente se alguém que trabalha com tecnologia souber enxergar aquilo lá, também pode dar um salto qualitativo em cima. E mesmo o Bill Gates, né, o cara tinha um dom profético. É verdade. O outro lá, o Steve Jobs também é super profeta. Eles tiravam essas ideias out of the blues e todos os grandes executivos têm essa qualidade de captar essa coisa que está... Ele fez oportunidades, na verdade, é juntar o que está no meio, em volta do mas isso é uma habilidade pessoal, né? Que não é um skill daquele que estava escondidinho lá no seu gráfico, mas... Tem uma coisa bem legal, assim, nessa linha mais subjetiva, sem querer assustar os outros, assim, mas, na verdade, todos os fatos, eles são costurados com a linha da ficção. Sim. Então, o que mantém o mundo de pé não é os fatos. O que mantém o mundo de pé é a história. Você está aqui porque, de alguma forma, você se enxerga que a vida vale a pena ser vivida. Você tem uma coisa ali que liga, que você tem ali uma visão no fundo de você que você vai ver coisas muito belas na sua vida ainda. Isso que é o que leva as pessoas. E as pessoas que têm o poder de conseguir enxergar as coisas maravilhosas que ainda não existem, mas que podem vir a se concretizar, elas são muito poderosas, porque essas são as pessoas que movem o mundo. Porque no momento que uma pessoa dessas, ela cria uma visão tão poderosa que as pessoas elas se mobilizam para concretizar aquilo, a história vai sendo construída nesses trilhos, digamos assim. Eu posso dar exemplo para vocês da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, você teve um grande conflito de ideias muito poderosas, porque, de um lado, você tinha uma ideia de que todas as vidas valem a pena ser vividas, de que a diversidade é uma coisa importante, de que as pessoas têm que ser respeitadas pelas diferenças, que era o lado que a gente estava, lá nos Estados Unidos. E, do outro lado, você tinha uma ideia de que tinha uma vida que era superior a todas as outras, que era uma vida pura, uma vida correta, uma vida única, uma vida fantástica, e que essa vida ia acabar com todas as outras, porque ela justificava a própria existência. Apesar da guerra ter sido travada com armas, com bombas, com tecnologia, o que realmente motivava as pessoas para lutar eram essas visões de futuro muito diferentes. Tanto que hoje em dia a gente está falando de rede social, a gente não está falando de eugenia, raça perfeita, casamento arranjado para fazer seres superiores, a gente não está falando disso. Mas por quê? Porque essa ideia perdeu lá atrás. Só que, então assim, por trás do nosso mundo prático, existe uma guerra de visões que geralmente a gente não enxerga. Mas essa guerra, cada ação nossa enfraquece ou fortalece um lado todo dia. Então a gente às vezes tem que pensar, isso que eu defendo, qual que é a origem dessa ideia? Por que eu vou defendendo ela? De onde que ela veio? Para onde que ela vai levar? Porque o Asimov, por exemplo, ele tem um exemplo muito bom. Ele é um exemplo muito bom, porque ele viu que a tecnologia ia gerar coisas incríveis e ele já pensou uma forma de fazer isso não destruir a humanidade. Porque ele criou as leis da robótica e com as leis da robótica dele era a única forma de fazer com que os robôs não destruíssem o mundo. Tem um site que eu gosto muito que chama Les Long, não sei se você ouviu falar já. Ele é um site, pessoas do mundo inteiro contribuem para tentar desenvolver uma técnica de uma inteligência artificial forte e ser benéfica, ela não ser destrutiva para a humanidade.
Porque imagina que a gente fez uma IA forte. A IA forte é uma IA que ela consegue construir uma outra mais forte que ela também. Sucessivamente. Então ela constrói uma mais forte que ela, que constrói uma mais forte que ela, que constrói uma mais forte que ela, até que ela fica absurdamente inteligente. Caso surja essa IA em algum momento, e ela tiver um objetivo estreito, um objetivo muito fechado, ela certamente vai destruir o universo. Porque imagina que você fez uma IA, que o objetivo dela é acumular clipes de papel. Ela tem que acumular o máximo de clipes de papel possível. Não é que ela não goste de você, mas é que seus átomos podem virar clipes de papel. Então ela vai transformar o universo inteiro, assim, praticamente, em clipes de papel. Isso tudo tem um nome na terminologia que eles usam, mas... Então, assim, o Asimov ele pensou nisso, assim, como você fazer objetivos que não são simples, objetivos complexos para uma IA conseguir ajudar o ser humano. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, o ser humano, hoje a gente vê que muitos seres humanos têm objetivos estreitos também, porque a gente pode não estar acumulando clipes de papel, mas muita gente está acumulando númerozinho na conta bancária. E se a pessoa fica acumulando númerozinho na conta bancária, um dia tudo vai ser transformado em coisas que viram número na conta bancária e o universo vai se esgotar. Então, a gente tem que começar a pensar se os nossos objetivos também não são restritos demais. Que para a gente conseguir criar uma IA benéfica, a gente vai ter que perceber que a gente vai ter que ser benéfico também. Talvez essa é a parte mais difícil. Mas aí é que entra o lado subjetivo e que já tem um capital de conhecimento muito grande nas tradições do mundo. Né? Que é praticar esse lado mais da bondade, do misericórdia, blá. Se você olhar as tradições antigas, você vai ver que o território que a gente está explorando não somos os primeiros a explorar. Na verdade, se você tiver um pouquinho de imaginação, você vai ver que as pessoas em escalas diferentes já sofreram esses problemas e as tradições elas sobreviveram porque elas conseguiram criar formas de ver o mundo que são muito saudáveis. E essas formas conseguiram manter o ser humano sem ser consumido por aquelas visões que ele estava brincando, que ele estava interagindo. Assim. Então, hoje você vê que é muito difícil um empreendedor de sucesso, assim, ele conseguir aguentar a pressão se ele não pratica meditação, por exemplo, ou se ele não tem algum substituto ali que vai ajudar ele. Porque a partir do momento que o fato de você ter capital, ele é simplesmente o poder de você conseguir trocar as coisas de lugar. O dinheiro ele nunca vai fazer nada na sua vida que não seja tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro. É a única coisa que ele faz. Agora, a partir do momento que você tem o poder de mudar muitas coisas de lugar, isso vai ficando cada vez mais perigoso, porque você vai começar a atrair muita gente interessada em se aproveitar do seu poder, você vai atrair, você vai sofrer as consequências dos seus atos numa escala muito maior do que você estava acostumado. Por isso que a melhor forma de você destruir uma pessoa é dar $1 milhão para ela. Porque dificilmente alguém que ganha do nada $1 milhão consegue não acabar com a própria vida por fazer várias bobagens. Assim. Então, se você não tem essa cultura, esse capital espiritual, entre aspas, sem querer usar um materialismo espiritual, que é um termo meio complicado, mas sem o mínimo de consciência de si mesmo, é muito difícil que esse poder não acabe destruindo a própria pessoa que possui ele. Então, sem falar que, assim, se você está usando objetivos muito estreitos e uma visão muito estreita, conforme as pessoas vão se associando a você, você vai criando inimigos em potencial. Porque sempre que você toma uma atitude sem sabedoria na sua vida, é como se fosse um espinho que você ganha, que você vai carregar por muito tempo aquele espinho. E durante a vida a gente vai acumulando vários espinhos, as várias besteiras que a gente foi fazendo, assim. Se você não tem uma forma de retirar esses espinhos, que é o que as tradições ensinam, uma hora você vai estar num mundo tão estreito, tão fechado, que a sua força vital vai se esvair. Por isso que também essas capacidades, elas são indispensáveis, né? Eu concordo nesse sentido. Deixa eu te dar um desafio. A gente tem aqui como obrigação da associação
trazer os ex-alunos aqui para trazer suas experiências para, claro, melhorar a qualidade das pessoas que vão se formar na porta. Tá? Vamos partir que eles já entraram, nós somos ex-alunos da porta, trabalhando com esse mercado, esse grupo. Nós estamos com dificuldade de fazer isso. Né? Ideia nós temos, boa vontade temos, tem vontade, tudo aqui. Mas as coisas não ocorreram. Por exemplo, hoje, o tema foi mandado, né? O Alex deve ter mandado para o Facebook, para alunos. Quer dizer, divulgação, bem ou mal, certo? Esperava-se pelo menos 20 pessoas para vir aqui. Né? Você deve ter feito a sua divulgação. Sim, sim. Certo? Eu não fiz. Eu não peguei. Não, você vê que tá legal. Mas os nossos resultados, né, se pegar como, vamos pegar como empreendedor, né, você como empreendedor, dessa palestra aqui. Claro que você se alimenta, né, tirando os espinhos, né, você já fez, você fez sua apresentação, você se treinou, você ganhou. Certo? Mas muito pouca gente ganhou aqui. Né? Então, o que está? O nosso espírito empreendedor, precisamos ter resultado. A palestra foi ótima, você trouxe ideias bacanas, me ordenou alguma coisa, certo? Eu tenho 60 anos. Eu ligo depois. E nós somos movidos a resultado. E, lamentavelmente, resultado a curto prazo. Porque esse momento não volta mais. Você pode tentar achar outro. Esse aqui não fomos eficientes. Quando eu falo nós, eu faço parte desse processo. Eu sou da IT. Eu só queria acrescentar. Ao postulado, nós desenvolvemos criatividade, desafio, somos tenazes, somos machão. Né? Então, aqui, o resultado vai ter, por quê? Porque isso aqui vai ficar perene. Tá? Você ganha exercício, nós estamos conversando, isso vai para o Facebook, ou vai para o YouTube, tudo, e vai perenizar. Tá? Perder não perdemos, mas deixamos de ganhar muita coisa. Isso é um exercício de empreendedorismo, de sucesso. Como que nós vamos corrigir isso daí? Você tem uma chance, você tem chance de repetir. Sim. E mudar esse status quo que foi aqui, que para nós é triste. Eu posso complementar? Deixa eu complementar depois que você coloca, a questão eu vou perder o fio da meada, mas assim, às vezes a gente troca a informação mais importante por uma informação fácil de medir. Esse é um grande problema que a gente tem. Como engenheiro mesmo, porque eu já vivi isso muitas vezes. Tem coisas na vida que assim, não dá para você fazer um bebê em um mês com 9 mulheres. Não importa quantas mulheres você tenha, para ter o primeiro bebê você vai levar 9 meses. Então assim, as coisas elas têm que ser graduais, elas têm um ritmo. E o mais importante é você manter a constância do ritmo do que você colocar muita energia no primeiro ponto. Então assim, talvez não tenha atraído um público muito grande hoje, mas talvez cada um de vocês vai contar para os amigos que a palestra foi muito legal, e não vai ser o fato de vocês falarem, mas vai ser a entonação que vocês usaram, vocês falarem assim, nossa, teve tal ideia legal que o Gustavo falou numa palestra. Essa vibração da própria emoção que você coloca naquilo que você fala, isso é o que move as pessoas e não a retórica. As pessoas, elas, é que nem o fumante sabe que fumar faz mal. Não sei se alguém é fumante aqui, mas ele não consegue parar. Por quê? Porque tem uma energia ali, uma vibração que dá uma angústia caso ele não fume. As coisas boas também são assim, quando você fala assim, viu uma palestra muito legal, isso gera uma vibração na pessoa que vai criar um desejo dela de ver a mesma coisa que você viu. Então, às vezes o que as pessoas pensam muito é em métodos, mas elas não colocam energia com a frequência necessária dentro daquilo. Então, assim, eu acredito que isso aqui é um ponto importante, porque cada um de vocês agora está com uma coisinha vibrando dentro de si ali, que vai gerar uma reação em cadeia que é imprevisível daqui 1 ano, daqui 5 anos, 10 anos, porque vocês enxergaram. Esse é o principal. É melhor você ter 5 pessoas que enxergam do que você ter 50 pessoas no auditório que estão escutando, mas não estão vendo nada. Então, eu acho que é uma questão assim, uma coisa que a gente está começando hoje, que eu idealizei há pouco tempo atrás,
eu comecei a desenvolver essas coisas a sério mesmo, não faz nem um mês. Então, assim, isso aqui é um embrião ainda, mas ele começou a gerar um movimento dentro da mente das pessoas. Eu consigo enxergar que a cada dia ele está um pouquinho mais forte. E isso é mais importante do que você ter um estrondo, porque senão você faz esses efeitos midiáticos, por exemplo, de um viral na internet, ou de uma Lady Gaga da vida, que a Lady Gaga conseguiu vender milhares de discos, tocar em todas as paradas, tinha música em tudo quanto era lugar, e pouco tempo depois, aquilo desapareceu e tem um públicozinho muito pequeno que continua acompanhando, assim, mas a grande maioria já esqueceu. E tem isso latino, tem o Naldo, tem quantas estrelas você não vê aí que são estrelas cadentes. Para você construir uma coisa que vai cada vez subindo de tom, que vai ficando cada vez mais... Cada pessoa que entra acrescenta uma coisa a mais, tem que ser uma coisa gradual, assim, tem que ser uma coisa construída um passo de cada vez, e as pessoas têm que fazer aquilo com uma qualidade tão grande que quem participou daquilo vai ser a melhor divulgação daquilo depois. Bom, pessoal, acho que está na hora de encerrar já. Bom que você determina seu otimismo. Mantenha isso. Muito ótimo. Mas assim, se vocês não preencheram o feedback ainda, eu gostaria muito que vocês preenchessem, agradeço quem preencheu. E assim, eu sou uma pessoa extremamente disponível, apesar de ter uma agenda um pouco apertada, para conversar dessas coisas aqui eu sempre tenho um momento, adoro trocar e-mail com as pessoas, trocar ideia, marcar café. Se a gente conseguir achar mais gente interessada, a gente pode começar a fazer grupos de estudo. Eu acho que assim, as coisas se cultivam quando você enxerga o valor delas, é como se fosse um jardim. O jardim é uma coisa que não tem utilidade quase nenhuma, mas as pessoas colocam tanta energia daquilo porque elas veem que é um fim em si mesmo. Então, eu sei que aqui estão várias sementinhas de um jardim muito legal que a gente vai poder construir juntos no futuro. E a gente tem o nosso certificado, agradecendo muito você por ter ministrado essa palestra. E de todo jeito tem o nome de AEP Poli, que já é um parabéns para o seu trabalho. Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui. E aí a gente continua.